Há uma mensagem que Deus preparou para este exato momento da história, não para o século passado, não para algum tempo futuro que ainda está longe, para agora, para esta geração, para este tempo em que vivemos, com toda a sua confusão, com todos os seus desafios, com todas as suas pressões, sobre quem decide viver a fé com seriedade. É uma mensagem que está no coração do livro do Apocalipse. 3 capítulos, 3 anjos, 3 proclamações, que o próprio Deus descreveu como a advertência final aos habitantes da terra antes que o tempo de graça se encerre. E Ellen White, a mensageira que Deus levantou para guiar o movimento adventista, dedicou páginas memoráveis ao estudo e à revelação do que essa mensagem significa, seu conteúdo, seu poder, seu alcance e o movimento extraordinário que ela produzirá nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. Hoje, neste vídeo, você vai entender o que Ellen White revelou sobre a mensagem dos 3 anjos. Vai descobrir por que ela chama essa mensagem de a advertência final a ser dada aos habitantes da Terra. Vai entender o que aconteceu em 1844 e o que ainda está por vir, algo que, nas palavras de Ellen White, tornará aquele grande movimento histórico pequeno em comparação com o que está chegando. E vai ouvir um chamado que diz respeito diretamente a você, aqui, hoje, neste momento. Esta mensagem não é para os que já sabem tudo, é para todos os que querem entender o tempo em que vivem e o papel que Deus lhes preparou dentro dele. É para quem sente no fundo do coração que há algo maior acontecendo ao redor e que quer entender o que é. Se você ainda não se inscreveu neste canal, clique no botão de inscrição e ative o sino agora. Mensagens como esta chegam toda semana e você não vai querer perder nenhuma. Começamos pelo texto. O Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12, descreve uma sequência de 3 proclamações angelicais que são, segundo a profecia bíblica, as últimas mensagens de Deus para a humanidade antes do retorno de Cristo. O primeiro anjo voa pelo meio do céu e proclama: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É uma chamada à adoração do Criador, uma proclamação de que o julgamento está em curso, um convite urgente ao arrependimento e ao retorno ao Deus que criou tudo. Há algo na linguagem desse primeiro anjo que vai direto ao coração do conflito espiritual dos últimos dias. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas palavras não são escolhidas aleatoriamente, são quase idênticas ao 4º mandamento, que ordena a santificação do 7º dia como memorial da criação. O primeiro anjo está chamando de volta a adoração do Criador, identificado pelo ato de criação que o sábado comemora. É uma chamada de retorno à lei de Deus, ao dia que ele separou como sinal eterno do relacionamento entre o Criador e a criatura. O segundo anjo proclama: caiu, caiu a grande Babilônia, que embebedou todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. É uma declaração sobre o estado de um sistema religioso que se afastou da verdade, que misturou o sagrado com o profano, que substituiu a lei de Deus pela autoridade humana, que embebedou as nações com ensinamentos que contradizem as Escrituras. O terceiro anjo, e é aqui que a mensagem atinge o seu ponto de maior solenidade, proclama com grande voz que todo aquele que adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, beberá do vinho da ira de Deus. É o aviso mais sério de toda a profecia bíblica, uma linha divisória colocada diante de toda a humanidade, o momento em que cada pessoa, em algum ponto da história final, terá que escolher de que lado ficará. E ao final dessa sequência, a descrição dos que sobrevivem ao teste, dos que ficam do lado certo dessa linha. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 3 mensagens, uma advertência final, um teste para toda a humanidade, e um povo que, no meio do maior engano da história, permanece fiel à lei de Deus e à fé de Jesus. Essas 3 mensagens não são independentes umas das outras. Elas formam um crescendo, uma progressão que vai da chamada à adoração, passa pela identificação do erro e chega ao aviso final sobre as consequências de escolher o lado errado. São 3 aspectos de uma única mensagem abrangente
que precisam ser entendidas juntas para que o quadro completo seja visto. Para entender o que Ellen White revelou sobre essa mensagem, precisamos entender o contexto histórico em que ela emergiu. Porque a mensagem dos três anjos não apareceu no movimento adventista como teoria teológica elaborada num seminário. Ela surgiu como experiência viva, como movimento popular, como derramamento do Espírito de Deus sobre pessoas comuns que estavam estudando a palavra e descobrindo verdades que o mundo cristão havia esquecido por séculos. O Grande Despertar de 1840 a 1844 foi um dos movimentos religiosos mais extraordinários da história moderna. Em todos os continentes, simultaneamente, pessoas de diferentes denominações e culturas estavam sendo movidas pelo mesmo Espírito a estudar as profecias de Daniel, especialmente a profecia dos 2.300 dias que Daniel 11 descreve e que terminava, por cálculo bíblico, em 1844. O entendimento inicial era que 1844 marcaria o retorno de Cristo. A decepção que se seguiu quando isso não aconteceu foi dolorosa e real, conhecida na história do movimento como a Grande Decepção. Mas para um pequeno grupo que continuou estudando, que não desistiu diante da dor da decepção, a revelação que veio depois foi ainda mais profunda. 1844 não marcou o retorno de Cristo à Terra. Marcou o início de um julgamento celestial, o começo da fase final da obra de intercessão de Cristo no santuário celestial, preparando o caminho para o retorno. Daniel 7 descreve esse tribunal celestial com detalhes vívidos. Os livros são abertos. O ancião de dias preside. Cristo, o Filho do Homem, vem até o trono para receber o reino. E a obra que precede essa entrega é o julgamento, o exame dos registros de cada vida que viveu na terra, para que a decisão final sobre quem herda o reino seja baseada em evidências completas e justas. É dentro desse contexto, do julgamento em curso, da intercessão de Cristo, do tempo de graça ainda aberto, mas chegando ao fim, que a mensagem dos três anjos adquire todo o seu peso e urgência. Ela não é apenas uma coleção de doutrinas corretivas. É a mensagem de um Deus que ama profundamente a humanidade e que, antes do encerramento definitivo, quer garantir que cada pessoa tenha a oportunidade de entender o que está em jogo e de fazer uma escolha consciente. E a mensagem que emergiu desse estudo, a mensagem dos três anjos, era a explicação do papel dessa geração no drama final da história. Ellen White descreveu esse movimento com uma reverência que revela o quanto ela entendia o seu peso histórico. No livro O Grande Conflito, ela escreveu: o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI, mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada, no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Leia isso com toda a atenção que merece. Ellen White está dizendo que o que aconteceu em 1840 a 1844, que ela descreveu como o maior interesse religioso desde a reforma do século XVI, vai ser superado pelo movimento que ainda está por vir. Algo maior ainda, algo mais abrangente, algo com um poder que ainda não foi visto. E ela compara esse movimento futuro com o dia de Pentecostes. Em Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre 120 pessoas no aposento, e em poucas semanas, 3.000 foram convertidos. E em poucas décadas o Evangelho havia chegado aos confins do mundo romano. Pessoas comuns, sem influência política, sem recursos, sem respeitabilidade. E com esses instrumentos improváveis, o mundo foi sacudido. A chuva serôdia que ela descreve é um derramamento semelhante, mas em escala global nos últimos dias, para amadurecer a seara antes da colheita final.
É o poder que vai levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo todo com uma velocidade e uma profundidade que nenhum esforço humano isolado poderia produzir. Isso não é ficção religiosa esperançosa, é profecia bíblica. Do livro de Joel, capítulo 2, que Pedro citou no dia de Pentecostes como o cumprimento inicial de uma promessa que teria também um cumprimento final. É a promessa de que o mesmo Deus que abriu o Evangelho com poder extraordinário vai fechá-lo com poder extraordinário. E esse poder virá sobre instrumentos disponíveis, sobre os que deixaram de lado suas limitações e disseram ao Espírito: faça o que só o Senhor pode fazer. Porque o que preparou os discípulos para Pentecostes não foi sofisticação estratégica. Foram 10 dias de oração unânime no aposento, 10 dias de rendição, 10 dias de busca sincera do Espírito de Deus. E a pergunta que fica no coração de cada pessoa que entende isso é: qual é o meu papel nesse movimento? Mas antes de responder essa pergunta, é necessário entender o que é Babilônia, porque a mensagem dos 3 anjos não pode ser completamente compreendida sem esse entendimento. E é aqui que muitos cristãos sinceros ficam confusos ou desconfortáveis. Babilônia, no livro do Apocalipse, é um sistema religioso que se apresenta como cristão, mas que se afastou da lei de Deus, que substituiu a autoridade das Escrituras pela autoridade humana que ensina doutrinas que contradizem o claro ensinamento da Bíblia. Não é uma nação específica, não é uma única instituição identificável por um nome em particular. É um sistema, um conjunto de ensinamentos e práticas que, ao longo dos séculos, foi afastando o mundo cristão das verdades que a Reforma havia resgatado. A chamada "sai dela, povo meu", não é um ataque às pessoas que estão dentro desse sistema. É um convite de amor, o reconhecimento de que há filhos de Deus sinceros em todos os lugares, inclusive dentro de denominações que no nível institucional se afastaram da verdade bíblica. E Deus está chamando esses filhos para fora, para a luz completa das Escrituras, para a obediência à lei que Ele mesmo gravou em pedra, para a fé em Jesus, que é ao mesmo tempo redentor e legislador. Há pessoas em todo o mundo que, ao ouvirem a mensagem dos 3 anjos pela primeira vez, sentem que finalmente encontraram o que estavam buscando sem saber que estavam buscando, que as peças do puzzle que a sua vida espiritual representava finalmente se encaixam, que a saudade que sentiam de uma fé mais profunda, mais coerente, mais bíblica, essa saudade tem nome e tem endereço. Esses são os filhos de Deus que estão em Babilônia, ouvindo o chamado de saída. E a mensagem dos 3 anjos é o instrumento que Deus usa para alcançá-los. A chamada "sai dela, povo meu", não é um ataque às pessoas que estão dentro desse sistema. É um convite de amor, o reconhecimento de que há filhos de Deus sinceros em todos os lugares, inclusive dentro de denominações que no nível institucional se afastaram da verdade bíblica. E Deus está chamando esses filhos para fora, para a luz completa das Escrituras, para a obediência à lei que Ele mesmo gravou em pedra, para a fé em Jesus, que é ao mesmo tempo redentor e legislador. Ellen White deixou isso absolutamente claro. No livro O Grande Conflito, ela escreveu: esta é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada "sai dela, povo meu". Estes anúncios, unindo-se à mensagem do 3º anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. A advertência final. Não uma de várias mensagens importantes. A última, a definitiva. Aquela que, antes que se encerre o tempo de graça, terá chegado a cada coração que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Há algo na imagem do anjo, descendo do céu, iluminando a terra com sua glória, que é poderoso e que merece atenção. Não é um anjo sussurrando uma mensagem discreta para um pequeno grupo, é uma presença que ilumina toda a terra, uma proclamação que não pode ser ignorada, uma voz tão alta que alcança os confins da criação. Isso descreve o alcance que a mensagem final terá quando a chuva seródia for derramada. Não uma mensagem regional, não uma verdade conhecida apenas por uma pequena denominação,
Uma proclamação global, levada pelo poder do Espírito a cada canto da terra, a cada grupo humano, a cada coração que ainda pode ser alcançado antes do encerramento do tempo de graça. E quem proclama essa mensagem? Quem é o instrumento humano através do qual essa advertência chega ao mundo? Não os poderosos, não os eruditos, não os que têm plataformas estabelecidas e recursos abundantes. Ellen White disse algo sobre isso que é ao mesmo tempo humilhante e libertador. Ela escreveu no livro O Grande Conflito: em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada. Leia isso com atenção redobrada, porque ela está descrevendo um padrão que se repete ao longo de toda a história do povo de Deus, e que é especialmente relevante para o tempo que vivemos. Os reformadores que Deus usou não foram os que queriam ser diplomáticos, não os que calcularam cuidadosamente como apresentar a mensagem de forma a não ofender, não os que substituíram as claras afirmações da Escritura por ensinamentos mais palatáveis. Foram os que, quando o Espírito veio sobre eles, simplesmente não conseguiram ficar em silêncio, que foram impelidos, compelidos por uma força maior do que eles mesmos, a pregar o que estava escrito, independentemente de como seria recebido. Lutero tentou por anos uma reforma silenciosa, discreta, academicamente respeitável, e o Espírito o impeliu a afixar 95 teses numa porta de catedral. Um ato que sacudiu a cristandade. Zwinglio tentou navegar diplomaticamente entre as pressões políticas e religiosas do seu tempo, e o Espírito o impeliu para além de qualquer calculada prudência. João o Batista poderia ter escolhido uma abordagem mais suave com Herodes. O Espírito o impeliu a dizer a verdade que custou a cabeça. O Espírito de Deus sobre Elias o impeliu a enfrentar Acabe diretamente. És tu o perturbador de Israel. Não a linguagem da diplomacia, a linguagem da profecia. E Ellen White está dizendo que o mesmo Espírito que moveu Elias vai mover os proclamadores finais da mensagem dos 3 anjos, que quando a chuva serôdia for derramada, ela vai produzir não pregadores cautelosos e bem calculados, mas homens e mulheres que simplesmente não podem conter-se de pregar o que Deus escreveu. Esse padrão deveria nos dizer algo sobre o que é necessário para que a mensagem final seja proclamada com poder, não sofisticação estratégica, não gestão cuidadosa da imagem, mas rendição completa ao Espírito de Deus, a disposição de pregar as claras afirmações da Escritura, mesmo quando isso é incômodo, mesmo quando gera resistência, mesmo quando o povo deseja ouvir coisas mais agradáveis. Escreva nos comentários agora, pronto para a chuva serôdia. Se você sente que quer ser parte desse movimento que está chegando, que quer ser instrumento do Espírito de Deus na proclamação final da mensagem dos 3 anjos, declare isso publicamente. Esses comentários constroem uma comunidade de pessoas que entendem o tempo em que vivem. Há um aspecto da mensagem dos 3 anjos que frequentemente não recebe a atenção que merece e que é crucial para compreender por que ela é tão urgente e tão abrangente. A mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Contém no seu interior uma referência direta ao 4º mandamento. As palavras aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas são quase idênticas às palavras do 4º mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículos 11 e 12. Isso não é coincidência literária. É uma conexão intencional. A mensagem do primeiro anjo é uma chamada à adoração do Criador,
identificado especificamente pelo ato de criação descrito no quarto mandamento. É uma chamada de retorno ao sábado bíblico, ao dia que o próprio Criador separou como sinal do relacionamento entre ele e as criaturas que fez. A mensagem de Babilônia, a chamada Sai dela, inclui necessariamente a saída dos erros que afastaram o mundo cristão desse sinal. A mudança do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana, feita por autoridade eclesiástica, não por mandamento divino, essa mudança é parte dos pecados de Babilônia que a mensagem do segundo anjo denuncia. E a mensagem do terceiro anjo, o aviso mais solene de toda a profecia, é sobre a adoração na hora do teste final. Quando a marca da besta for imposta, quando o mundo inteiro for pressionado a adorar, de acordo com um padrão que contradiz a lei de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus serão identificados como os que passaram no teste. A mensagem dos três anjos, portanto, é inseparável da questão do sábado, é inseparável da obediência à lei de Deus, é inseparável do reconhecimento de Cristo como Criador e como Redentor, não apenas o Salvador do pecado individual, mas o Senhor que tem autoridade sobre o tempo e sobre a vida humana. Se este vídeo está tocando o seu coração, clique em curtir agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Mas há um equívoco sério sobre a mensagem dos três anjos que precisa ser desfeito antes de terminar. Porque muitas pessoas ouvem essa mensagem e a reduzem a uma lista de doutrinas a serem acreditadas, de práticas a serem adotadas, de erros de outras denominações a serem identificados e evitados. Isso é uma distorção. O coração da mensagem dos três anjos é o coração do Evangelho eterno, que é como o primeiro anjo descreve o que está proclamando. O Evangelho eterno, a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que está intercedendo no santuário celestial, que vai voltar. A boa nova de que há redenção, que há graça, que há um caminho de volta para o Deus que criou cada ser humano com amor. As doutrinas, o sábado, o julgamento, o estado dos mortos, a lei de Deus, não são fins em si mesmas. São a estrutura que sustenta e protege o relacionamento com Christ. São a forma que Deus revelou para que a vida com Ele seja vivida de forma íntegra, coerente e protetora. Uma pessoa pode conhecer toda a estrutura doutrinária da mensagem dos três anjos e ter o coração frio. E uma pessoa pode ter o coração ardendo de amor por Cristo e ainda não conhecer todas as verdades que a mensagem contém. O que a mensagem dos três anjos quer produzir não é cristãos corretamente informados, mas espiritualmente secos. Quer produzir um povo que conhece a verdade e que vive essa verdade de dentro para fora, pela força do relacionamento com o Criador e Redentor. Isso é o que Ellen White sempre enfatizou. A mensagem dos três anjos não pode ser proclamada com poder por quem não vive com poder. Não pode ser uma mensagem de aviso vinda de uma vida sem urgência real. Não pode ser uma proclamação de amor de quem não está apaixonado por aquele que é o centro da mensagem. Os que proclamarão a mensagem final com o poder da chuva serodia serão os que estão tão conectados com Cristo, tão rendidos ao Espírito, tão transformados pela graça, que a mensagem que proclamam não é apenas doutrina, é testemunho de vida. É a declaração de quem pode dizer: eu conheço esse Cristo de quem falo. Eu vivi a diferença que essas verdades fazem. Eu experimento cada semana a renovação que o sábado produz. Eu confio no Deus que revela o julgamento, porque confio no intercessor que está diante do trono. Essa é a proclamação que vai mover o mundo nos últimos dias. Há uma pergunta que esta mensagem deixa sobre a mesa. Uma pergunta que cada pessoa que ouviu tudo isso precisa responder para si mesma. Você entende a mensagem dos três anjos? Não apenas como lista de doutrinas, como visão do mundo, como cosmologia, como narrativa que dá sentido a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Você vê nos eventos do mundo atual o cumprimento das profecias que a mensagem anuncia? Você percebe que o movimento que está chegando, a chuva seródia, o último derramamento do Espírito, pode alcançar você agora, nesta geração, antes do retorno de Cristo? E você está preparado? Não apenas com o conhecimento correto,
com o coração rendido, com a vida alinhada, com o relacionamento vivo com Cristo que torna o mensageiro uma extensão genuína da mensagem, porque a mensagem dos 3 anjos não está esperando que o mundo fique melhor para ser proclamada, não está esperando condições favoráveis, não está esperando que as igrejas estabelecidas lhe deem permissão, está esperando instrumentos, pessoas comuns, imperfeitas, cheias de limitações, que digam ao Espírito de Deus: pode vir, estou disponível, proclama através de mim o que não posso conter. Há algo sobre essa mensagem que é ao mesmo tempo humilhante e extraordinariamente encorajador. Deus escolheu confiar a advertência final do mundo inteiro a um grupo de pessoas que, do ponto de vista humano, não é o mais óbvio para essa tarefa. Não há uma nação poderosa, não há uma instituição com séculos de prestígio, não há líderes com influência geopolítica. Há um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, identificado não pelo poder mundano, mas pela fidelidade à palavra. Isso é o padrão de Deus ao longo de toda a história. Escolheu Abraão, um homem sem nação, para ser o pai de um povo. Escolheu Moisés, um fugitivo com problema de comunicação, para libertar Israel. Escolheu Davi, o filho mais jovem, o que pastoreava ovelhas, enquanto os irmãos eram considerados para o trono, para ser o rei que simbolizaria Cristo. Escolheu um grupo de pescadores galileus para sacudir o Império Romano com o Evangelho. E escolheu um movimento nascido de uma decepção dolorosa, a Grande Decepção de 1844, para carregar a mensagem mais importante da história humana. O padrão de Deus não é usar o que parece mais capaz, é usar o que está mais disponível, o que disse sim sem colocar condições, o que não recusou o chamado por sentir-se insuficiente. Você sente que não é suficiente para ser instrumento dessa mensagem? Bem-vindo ao padrão de Deus. É exatamente aí que ele trabalha melhor. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. A mensagem dos 3 anjos é a advertência final de Deus à humanidade antes do encerramento do tempo de graça. Ela chama a adoração do Criador, denuncia os erros de Babilônia, convida o povo de Deus a sair dos sistemas que contradizem a lei de Deus e avisa sobre o perigo da marca da besta no tempo final. Ellen White descreveu o movimento de 1840 a 1844 como a maior manifestação do poder de Deus desde a Reforma, e disse que o que ainda está por vir vai superar até isso. A chuva serôdia será um derramamento do Espírito semelhante ao Pentecostes, levando a mensagem ao mundo todo com poder extraordinário. Os instrumentos desse movimento não serão os poderosos nem os sofisticados. Serão os que, como Elias, foram impelidos pelo Espírito a pregar as claras afirmações da Escritura sem recuar, mesmo quando o povo prefere ouvir coisas agradáveis. E o coração dessa mensagem é o Evangelho eterno, a boa nova de Cristo crucificado, ressuscitado, intercessor e prestes a vir, dentro de uma estrutura doutrinária que protege e expressa esse relacionamento. Você foi chamado para ser parte desse movimento, não por acidente, por providência. Este não é o momento de esperar que outros proclamem o que Deus colocou no seu coração. É o momento de dizer com Isaías: eis-me aqui, envia-me. Vamos orar juntos. Pai Celestial, que preparastes esta mensagem desde a fundação do mundo, que a reservastes para este tempo, para esta geração, agradecemos por ter permitido que chegasse aos nossos corações. Agradecemos pela clareza profética que revela este através de Ellen White, pela descrição do que ainda está por vir, da chuva serôdia, do último derramamento do Espírito que superará tudo o que o movimento adventista já viu, pela promessa de que esta mensagem chegará ao mundo todo com poder antes que o tempo de graça se encerre. Senhor, prepara os teus instrumentos. Derrama sobre esta geração o espírito de Elias, que impeliu os reformadores a pregar as claras afirmações da Escritura, que não permitiu que se contivessem diante da verdade. Que esse mesmo espírito venha sobre os que estão disponíveis hoje. Que a mensagem dos 3 anjos não fique nos livros e nas pregações, que habite viva nos corações e que se expresse nas vidas de homens e mulheres que não conseguem se calar sobre o que Deus fez
e o que Cristo está prestes a fazer. E que quando o último anjo anunciar que o tempo de graça se encerrou, possa ser dito de cada um que ouviu esta mensagem: eles ouviram, eles compreenderam, eles guardaram os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, foram encontrados prontos. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo abriu algo no seu coração hoje, escreva nos comentários o que esta mensagem produziu em você, porque sua resposta pode ser exatamente o que outro espectador precisava ler hoje. Até o próximo vídeo.